E agora à noite, uma última informação: o governo brasileiro autorizou o primeiro voo de resgate de cidadãos brasileiros que vivem no Líbano. A data será anunciada nos próximos dias. O Ministério da Defesa e o Itamaraty vão avaliar as condições de segurança local antes de decidir. Hussein, o quanto que essa incursão de Israel sobre o Líbano vai escalar para uma guerra regional, por exemplo? Ou ela vai gerar ali num curto, médio prazo, um cessar-fogo, né? Uma redenção, vamos dizer assim, entre aspas, do Líbano e do Hezbollah? Bom, o que está claro é que o Netanyahu quer uma guerra regional. E ele enxerga no imobilismo do governo Biden um vácuo de poder. Existe um vácuo de poder real nos Estados Unidos. Nesse entre agora, no último mês, até o processo eleitoral. E ele sabe que os Estados Unidos, uma vez Israel esticando a corda ao máximo, ou os americanos apoiam, ou, se os americanos não apoiarem, isso enfraquece a administração Biden e favorece o Trump. O Netanyahu, com essa operação terrestre e com a sua estratégia de ir desmantelando a infraestrutura operacional do Hezbollah e liquidando a cadeia de comando, ele está em busca não de resolver o problema securitário de Israel. Ele está em busca de, essencialmente, conquistar vitórias políticas. Essas vitórias políticas dão fôlego para ele permanecer no poder e de se fortalecer por enquanto, até esse vácuo de poder ser preenchido. Ele sabe que o Irã não tem condição de ir para uma guerra regional no momento. E ele sabe que o Hezbollah não quer uma guerra em larga escala com Israel. Porque se o Hezbollah quisesse, o Hezbollah tem os artefatos balísticos, supersônicos e hipersônicos para alvejar Tel Aviv, não apenas bases militares, como eles vêm fazendo até o momento, mas alvos civis, como Israel tem feito. Mas eles têm evitado, justamente para não dar pretexto ao Netanyahu, para ele se vitimizar e instigar uma guerra regional e forçar os Estados Unidos a entrarem. E por que eu estou desenhando todo esse arco analítico? Para dizer o seguinte, que os iranianos têm interesse na vitória da Kamala Harris. Eles precisam que a Kamala ganhe a eleição, porque eles acreditam que a vitória da Kamala significa a reintegração do Irã à comunidade internacional, porque a vitória da Kamala será um ponto de partida para retomar as negociações nucleares. Esse é o ponto-chave. E que qualquer ação do Irã de elevada proporção bélica pode arruinar e fortalecer o Trump. E pode servir para o Netanyahu municiar eleitoralmente o seu aliado nos Estados Unidos. Razão pela qual os iranianos, neste momento, têm aguentado e aceitado todos os golpes de forma silenciosa. Porque o Netanyahu está pensando no curto prazo, de forma tática, enquanto os iranianos têm pensado de forma estratégica, apesar de todas as perdas. Consequentemente, esse pensamento iraniano ele tem refletido na própria conduta do Hezbollah. Agora, a incursão terrestre tem uma lógica muito própria. É muito diferente. A superioridade militar aérea de Israel é descomunal comparada ao do Hezbollah, que não tem nenhuma, né? Agora, o combate terrestre ele obedece a uma outra lógica, né? Serão combates do ponto zero, curta distância, em que a superioridade tecnológica perde muito de sua importância. Entra outros componentes mais relevantes, como conhecer a dinâmica da topologia do terreno,
ter os equipamentos necessários para operar dentro de uma lógica de mobilidade muito rápida. E aí, Israel, com essa operação terrestre, ela objetiva o quê? Se ela objetiva destruir a infraestrutura militar do Hezbollah, quer dizer, ainda existente no sul do Líbano, ela comete um erro de avaliação, porque ela não vai conseguir se consolidar no território, porque para ela se consolidar no território, ela tem que, para desmantelar isso, ela tem que estar preparada para uma campanha militar de mais de um ano. Você concluiu, desculpa. De mais de um ano. Então, de mais de um ano, estamos falando de 2 anos. Se com o Hamas essa campanha militar dura um ano, para ela se enraizar e consolidar posições no território libanês, estamos falando de uma campanha militar pelo menos de 1 ano para 2 anos, para ela desmantelar essa infraestrutura. Esse é um ponto, do ponto de vista militar. Segundo aspecto, seu objetivo é fazer o Hezbollah recuar para o norte das linhas do rio Litani. Isso não gera segurança para Israel, porque o Hezbollah terá a capacidade de lançar seus foguetes de outras partes do território libanês contra o norte de Israel. Então, é preciso entender ainda qual é o objetivo estratégico do Netanyahu. Na minha opinião, o objetivo imediato é tentar obter uma vitória política, tentar forçar o Hezbollah e o Irã a ter que reagirem de forma desproporcional, atacando alvos civis, para que essa guerra possa ser desencadeada em sua dimensão regional.